Gente! E aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer mais uma resenha sobre o livro O Alto da Barca do Inferno, mas desta vez uma resenha um pouco mais detalhada. Eu já tenho uma resenha aqui no canal, vou deixar bem aqui nos cards, que eu falo bem rapidamente sobre o que é o Alto da Barca do Inferno. Mas eu acho que ela não ficou tão bem explicada, então eu decidi trazer essa nova resenha falando um pouco melhor e um pouco mais sobre cada personagem, na intenção de ajudar vocês. Essa edição que eu tenho é da Objetivo, a mesma que eu trouxe na primeira resenha, e é uma edição muito interessante que traz vários conteúdos antes de começar a história em si. Então, o porquê deste auto, que é como se fosse uma peça? Gil Vicente queria criticar a sociedade da época, todas as coisas erradas que eles faziam, então ele escreveu esse auto utilizando alguns personagens que representariam a sociedade e pessoas que ele queria criticar. Esse auto é a primeira parte das trilogias das barcas que ele escreveu. Então, o primeiro é o Alto da Barca do Inferno, depois tem o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. E nesse caso, ele recebe o nome de Alto da Barca do Inferno, porque na verdade a maioria dos personagens acabam indo para a Barca do Inferno. Então, o cenário, ele é, digamos que um porto, né, imaginário, onde tem duas barcas, a Barca do Inferno e a Barca do Céu. Na Barca do Inferno tem o diabo e o companheiro dele, e na Barca do Céu tem um anjo. A Barca do Inferno, ela é mais alegórica, ela tá mais enfeitada e tudo, então, portanto, a maioria das pessoas que chegam vão primeiro a ela. Mas quando elas descobrem que aquela barca está indo para o inferno, todos eles vão até a Barca do Céu pedir para que o anjo deixe eles entrar. Mas, como todos sabem, a maioria acaba indo para a Barca do Inferno. Então é isso que acontece em basicamente todos os personagens. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, para não deixar o vídeo longo, e explicar quem eram os personagens e o porquê que eles não foram para a Barca do Céu. Então, o primeiro a chegar é o Fidalgo. O Fidalgo é uma pessoa que tem um título da nobreza, ou seja, é uma pessoa de classe alta. E ele chega juntamente com o pajem, que é tipo um menino que trabalha para a classe da nobreza. E esse menininho tá carregando a cauda da capa dele e também uma cadeira para que o Fidalgo pudesse sentar. Só isso já representa a exploração dos mais fracos, a tirania e também a presunção. E é exatamente por isso que ele não entra na Barca do Céu, pois ele se achava melhor que os outros e que o seu título, de certa forma, deveria lhe garantir a vida eterna. O próximo a chegar é um zeneiro, que quer dizer um agiota, pessoa que empresta a altos juros e tal. E ele carregava um bolsão vazio, que é como se fosse tipo uma sacola, onde coloca as moedas, essas coisas. E isso simboliza o apego ao dinheiro, à ganância e usura. E mesmo que no caso o bolsão que ele carregava estivesse vazio, a ambição dele na verdade estava impregnada no coração, independente se o bolsão estava vazio ou não, e isso fez com que ele não pudesse entrar na Barca do Céu. O próximo é um parvo, que tecnicamente a palavra quer dizer limitado de inteligência, tolo, idiota. Portanto, ele chega sem nada, ele não leva nada consigo, simbolizando em si a simplicidade. Nesse caso aqui representa as pessoas de bom coração, temente a Deus, simples e humildes. E o diabo, ele tenta no começo ludibriar ele para que ele entre na barca, mas quando ele chega à Barca do Céu, ele é recebido pelo anjo, pois tudo o que ele fez durante a vida foi sem malícia, por isso ele merece o paraíso. O próximo que vem é um sapateiro, e ele leva consigo o avental e as formas de trabalho. Isso representa apego aos bens materiais, pois até ali ele leva a questão do seu serviço e tudo. E ele representa a classe comerciante. Ele tenta ludibriar o diabo, assim como ele fazia com seus clientes, enganando-os, além de justificar as suas ações feitas para a igreja. Mas como ele enganava e roubava dos outros através do seu ofício, ele não é merecedor da Barca do Paraíso. Depois chega um frade, que de certa forma é como se fosse um padre. Ele está representando o clero, a igreja. E nesse caso, os maus sacerdotes, pois ele chega com uma moça, que é a sua amante, e vários itens como espada, escudo e outras coisas que simbolizam o seu apego à vida mundana. Por servir a igreja e por ter feito várias coisas em nome dela e de Deus, rezado, missas e tal, ele acha que isso é suficiente para perdoar os seus pecados e ele poder ganhar a salvação. E ele é tão ousado que ele meio que ensina uma partida de esgrima para o próprio diabo, mas este nem dá muita atenção para ele. E ao chegar na Barca do Céu, tentando, né, como todos os outros, entrar ali, o anjo nem lhe dirige a palavra e o próprio parvo zomba da vida mundana que ele tinha na terra.
A próxima é uma coviteira, que é uma cafetina, chamada de Brise da Vaz. Ela leva vários itens, gente, quando eu digo vários, são muitos itens mesmo, que representam a exploração dos outros para o seu próprio lucro, além da degradação moral e a feitiçaria popular da época. Então ela leva itens, digamos que simbólicos mesmo, como armários de mentir, ímãs postiços, uma casa móvel, cofres de confusões e algumas moças. Ela acha que por ter salvado várias moças, entregando-as a homens e também aos sacerdotes da igreja, ela acha que isso é o suficiente para que ela pudesse entrar na barca do céu. O próximo é um judeu, que ele chega com um bode. E ele representa os infiéis à fé cristã, já que ele, servia ao judaísmo, e ele é tão rejeitado que o próprio diabo não queria levar ele, mas no final acaba cedendo. E o parvo também critica as ações anticristãs dele. Depois chega um corregedor, que é um juiz, no caso, e ele chega com a vara da justiça e vários processos em mãos. Enquanto ele justifica suas ações erradas de manipulação da justiça e propina, chega um procurador, que no caso é como se fosse um advogado. E ambos representam o judiciário e a sua burocracia. E eles se acham melhores que os outros por eles serem pessoas da lei. E novamente o parvo critica as ações dele e chega até a falar em latim, porque os dois, em vários momentos, falam em latim, já que eles são pessoas da lei, educadas e tal. Depois vem um enforcado, que ele chega com a corda que ele foi enforcado no pescoço. E ele acredita que ele já tinha garantido a sua passagem direta para o paraíso com o julgamento terreno e a condenação à morte, pois haviam prometido a ele que o fato dele morrer enforcado daria passagem direta e tudo, mas na verdade ele foi enganado e vai para o inferno também. Por último, então, chegam 4 cavaleiros que deram as suas vidas nas cruzadas. Acho que todo mundo já sabe o que é cruzada e tal, não vou explicar aqui. E eles passam direto para a barca do céu, eles nem param na barca do inferno, pois eles já sabiam que barca era aquela e eles já tinham consciência da sua salvação, pois quem morria pelejando pela igreja e por Cristo ganhava a vida eterna e tinha seus pecados perdoados. E é o que acontece com eles. Então eles são os últimos a chegarem e o anjo até sauda eles dizendo que estava esperando eles para irem. E assim que acaba o alto. Então eu acho que não tem muito o que explicar, porque o auto em si já é autoexplicativo, é muito evidente a crítica que Gil Vicente queria fazer sobre a sociedade. É claro que não eram todos esses tipos de pessoas que eram desse jeito, mas no caso era a maioria, e nós sabemos disso não só pela história passada, mas porque ainda hoje é assim. Muitas pessoas vestem uma capa de determinada coisa, mas na verdade usam aquilo ali para se beneficiar e fazer coisas erradas. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado um pouco melhor pra vocês, mas qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu tiro pra vocês, tá? Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos. Siga-me nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo também. Curta bastante porque isso ajuda na divulgação. Compartilhe com outras pessoas que tenham interesse de entender melhor, queiram saber e tudo sobre essa história. E é isso aí, um beijão e até o próximo!